Desde o início dos tempos, uma única certeza paira sobre a vida humana e essa certeza é que a morte é o destino inevitável de todos. Reis, profetas, camponeses, todos sem exceção, trilham o mesmo caminho. No entanto, entre as histórias antigas que se desenrolam nas páginas das Escrituras, há relatos de 3 homens que desafiaram essa ordem natural. 3 homens cujas vidas foram tão profundamente marcadas pela presença divina que escaparam do destino comum a todos os outros. Esses homens não foram apenas figuras históricas, eles foram escolhidos por Deus para um propósito maior, um propósito que transcende o entendimento humano. Quem eram eles? Enoque, Elias e, por fim, Jesus Cristo. Cada um deles, em seu tempo e contexto, foi elevado a um destino que poucos ousariam imaginar. Enoque viveu em uma era antiga, muito antes das grandes catástrofes que moldaram a história da humanidade. Ele não era um guerreiro poderoso, nem um rei venerado. Era um homem comum que, em sua simplicidade, andava com Deus. E foi justamente essa caminhada que o levou a um destino extraordinário. Enoque não experimentou a morte como todos os outros. Um dia, ele simplesmente deixou de estar entre os homens, pois Deus o tomou para si. Não houve luto, nem sepultura, e apenas um mistério que ecoa até hoje, lembrando-nos do poder de uma vida dedicada ao Criador. Mas essa não é a única história de imortalidade que a Bíblia nos revela. Séculos mais tarde, Elias, um profeta conhecido por sua coragem e zelo, seria arrebatado de maneira ainda mais espetacular. E, finalmente, Jesus Cristo, cuja ressurreição e ascensão mudariam para sempre o destino da humanidade. Essas histórias não são apenas relatos de eventos sobrenaturais, elas carregam significados profundos sobre a natureza da vida, da morte e da eternidade. Enoque, Elias e Jesus Cristo nos mostram que, para aqueles que vivem em comunhão com Deus, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova existência, marcada pela presença eterna do Criador. Agora, vamos voltar os olhos para o tempo antigo e descobrir como Enoque, o primeiro dos imortais, encontrou seu destino nas mãos de Deus. Nos dias antigos, quando o mundo ainda era jovem e a humanidade dava seus primeiros passos, havia um homem cuja vida se destacava em meio à corrupção crescente da terra. Seu nome era Enoque, e ele vivia em um tempo em que os homens começavam a se afastar de Deus, entregando-se às suas próprias paixões e desejos. Mas Enoque era diferente. Ele trilhou um caminho que poucos ousaram seguir e um caminho de profunda comunhão com o Criador. Enoque pertencia a uma linhagem antiga, descendente direto de Adão, o primeiro homem. Ele viveu em uma era onde as pessoas alcançavam idades extraordinárias, mas, em vez de se perder na longevidade de seus dias, Enoque escolheu viver cada momento em intimidade com Deus. A Escritura nos diz que o Enoque andou com Deus. Esta simples frase revela uma vida de constante devoção e obediência, um relacionamento tão íntimo que se tornou único em sua geração. Enquanto seus contemporâneos se afastavam de Deus, Enoque caminhava em direção oposta, buscando a presença divina em todos os aspectos de sua vida. Ele não se deixou corromper pelas influências ao seu redor, ao contrário, sua fé e pureza cresceram, e sua caminhada com Deus se tornou mais intensa a cada dia. Foi essa caminhada que culminou em um dos eventos mais misteriosos e extraordinários da Bíblia. Aos 365 anos, em plena força de sua vida, Enoque simplesmente desapareceu. A morte, que havia ceifado todos os que vieram antes dele, não pôde tocá-lo. Em vez disso, Deus o tomou para si. Não houve aviso, nem sinal, e apenas a súbita ausência de Enoque entre os homens. A única explicação que restou foi a mais sobrenatural possível: Enoque foi arrebatado, levado diretamente à presença de Deus, sem jamais experimentar a morte. A história de Enoque é um poderoso testemunho da possibilidade de uma vida tão alinhada com o Criador que a própria morte se torna irrelevante. Ele é lembrado como o homem que, em uma época de grande escuridão espiritual, encontrou a luz de Deus e foi levado para habitar com ele eternamente. Mas Enoque não foi o único a trilhar esse caminho sobrenatural. Muitos séculos depois, outro homem, Elias, seguiria seus passos e também seria levado ao céu sem conhecer a morte. Em uma época de profunda apostasia e idolatria, quando o coração do povo de Israel se afastava do verdadeiro Deus, um profeta surgiu, inflamado com um zelo que poucos poderiam igualar.
Seu nome era Elias, e sua missão era clara: restaurar a verdadeira adoração em Israel, mesmo que isso significasse desafiar reis e enfrentar falsos deuses. Elias viveu em tempos de grande perigo espiritual. Sob o reinado de Acabe e da rainha Jezabel, Israel havia mergulhado na adoração de Baal, um deus estrangeiro. Elias, porém, não recuou diante das ameaças. Ele se ergueu como a voz solitária da verdade, clamando pela fidelidade ao Senhor. Sua vida foi marcada por milagres extraordinários, desde a multiplicação do alimento para a viúva de Sarepta até a famosa batalha no Monte Carmelo, onde desafiou os 450 profetas de Baal. No Monte Carmelo, Elias se mostrou não apenas como um profeta, mas como um guerreiro espiritual ali, diante de todo o Israel. Ele orou ao Deus de seus pais, e o céu respondeu com fogo, consumindo o sacrifício no altar e deixando claro quem era o verdadeiro Deus. Foi um momento de triunfo, mas também de grande perigo, pois Jezabel jurou vingança, e Elias foi forçado a fugir para salvar sua vida. Mas a história de Elias não terminaria em fuga. Deus ainda tinha um plano extraordinário para o profeta. Após anos de serviço fiel e de confrontos épicos, chegou o momento em que Elias seria levado para o céu, de uma forma tão dramática quanto sua vida na terra. Junto com seu discípulo Eliseu, Elias atravessou o rio Jordão, onde as águas se abriram diante de seu manto. Do outro lado, enquanto conversava com Eliseu, algo incrível aconteceu. Do céu desceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, e Elias foi arrebatado em um redemoinho, subindo ao céu em meio a um espetáculo de luz e calor. Não houve agonia, nem sofrimento, e apenas a transição majestosa do profeta para a eternidade. Eliseu, que assistia a tudo, ficou atônito e recebeu o manto de Elias, sinal de que o espírito de seu mestre agora repousava sobre ele. Elias não conheceu a morte. Ele foi levado, corpo e alma, diretamente para a presença de Deus, deixando para trás um legado de poder, fidelidade e obediência. Sua ascensão não foi apenas uma recompensa pessoal, mas um sinal para todo Israel de que Deus está presente e ativo, mesmo nos tempos mais sombrios. Elias, com sua carruagem de fogo, foi um prenúncio do maior de todos os eventos, da vitória final sobre a morte que seria conquistada séculos depois por Jesus Cristo, aquele que não apenas ascenderia ao céu, mas abriria o caminho para que todos pudessem seguir. Entre todas as histórias de ascensões e vitórias sobre a morte, nenhuma é tão central, tão transformadora, quanto a de Jesus Cristo. Enquanto Enoque e Elias foram poupados da morte por uma intervenção divina, Jesus escolheu enfrentá-la de frente. Sua história não é apenas de uma ascensão ao céu, mas da conquista da morte em seu sentido mais profundo e definitivo. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo com uma missão clara e inabalável: salvar a humanidade da escravidão do pecado e da morte. Desde o momento de seu nascimento, cada passo que deu, cada palavra que proferiu, cada milagre que realizou, apontava para o clímax de sua missão e a cruz. Ele sabia que para cumprir o propósito divino, teria que passar pela morte, mas também sabia que a morte não teria poder sobre ele. Olhando para a história de Jesus, vemos que sua morte na cruz foi o ponto mais sombrio, um momento em que parecia que as trevas haviam vencido. Ele foi traído por um de seus próprios discípulos, condenado em um julgamento injusto e crucificado entre criminosos. Ali, no Gólgota, o lugar da caveira, Jesus sofreu a agonia da crucificação, carregando sobre si o peso dos pecados do mundo. Seu corpo foi colocado em um túmulo, e uma grande pedra selou a entrada, como se fosse o ponto final de sua história. Mas a história de Jesus estava longe de terminar. 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. O túmulo foi encontrado vazio, e os anjos anunciaram uma notícia que mudaria o curso da história: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus havia vencido a morte, não apenas voltando à vida, mas transcendendo-a de forma definitiva. Sua ressurreição não foi um simples retorno à existência terrena, mas a inauguração de uma nova realidade e a vida eterna. 40 dias após sua ressurreição, Jesus reuniu seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ali, diante de seus olhos, ele foi elevado ao céu, não como um homem que escapa da morte, mas como o rei que triunfou sobre ela. Sua ascensão foi a confirmação de que o plano redentor de Deus estava completo, e que agora Jesus reina à direita do Pai, preparando um lugar para todos aqueles que nele creem.
Diferente de Enoque e Elias, cuja ascensão foi uma bênção pessoal, a ascensão de Jesus Cristo é o fundamento da esperança cristã. Ele não apenas venceu a morte por si mesmo, mas abriu o caminho para que todos os que o seguem possam também vencer. Sua ascensão é a promessa de que, um dia, todos os que creem nele serão reunidos com ele, para viver eternamente na presença de Deus. Assim, enquanto Enoque e Elias nos mostram o poder de Deus em salvar seus servos fiéis da morte, Jesus Cristo nos revela algo ainda maior, e que a morte foi derrotada para sempre, e que em Cristo, a vida eterna é uma realidade ao alcance de todos os que nele creem. E assim como ele ascendeu ao céu, um dia ele voltará, para buscar aqueles que o seguem, para que onde ele estiver, nós também estejamos. As ascensões de Enoque, Elias e Jesus Cristo não são apenas eventos extraordinários registrados nas Escrituras, elas carregam em si profundas lições espirituais e significados teológicos que continuam a reverberar na vida dos crentes até hoje. Esses acontecimentos revelam não apenas a soberania de Deus sobre a vida e a morte, mas também apontam para a esperança eterna que ele oferece a todos aqueles que o seguem. A história de Enoque nos ensina sobre a intimidade com Deus. Enoque foi levado diretamente para o céu porque o andou com Deus, ou uma expressão que vai além da simples obediência, ela descreve uma vida de profunda comunhão e devoção. O arrebatamento de Enoque é um testemunho de que aqueles que buscam a Deus com todo o coração podem experimentar uma proximidade tão grande com o Criador que até mesmo a morte perde seu poder sobre eles. Enoque representa a promessa de que uma vida vivida em íntima comunhão com Deus pode transcender as limitações deste mundo. A ascensão de Elias, por outro lado, enfatiza o poder de Deus em ação no mundo. Elias viveu em tempos de grande apostasia, e sua vida foi marcada por confrontos com reis e falsos profetas. A forma dramática como ele foi levado ao céu e em uma carruagem de fogo não é apenas um espetáculo celestial, mas uma declaração poderosa do domínio de Deus sobre todas as coisas. Elias nos mostra que, em meio às trevas e à corrupção, Deus não abandona seus servos fiéis, mas os exalta, mostrando que seu poder prevalece sobre todas as forças adversas. Entretanto, é na ascensão de Jesus Cristo que encontramos o clímax da revelação divina. Enquanto Enoque e Elias foram poupados da morte, Jesus escolheu enfrentá-la de frente, derrotando-a em sua essência. Sua ressurreição e subsequente ascensão ao céu são a garantia de que o plano de redenção foi cumprido. A ascensão de Cristo não foi apenas o retorno do Filho ao Pai, mas a coroação do Rei que venceu o pecado e a morte, abrindo as portas do céu para todos os que creem nele. Teologicamente, essas ascensões apontam para a esperança cristã da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Elas são vislumbres do destino final que aguarda todos os crentes, de um destino onde a morte não tem mais poder e onde a vida em comunhão com Deus se torna plena e eterna. Enoque, Elias e Jesus são precursores de uma promessa maior, que aqueles que confiam em Deus também serão elevados à glória, transformados e revestidos de imortalidade. Esses eventos também destacam a soberania de Deus sobre a criação. Ele é o Senhor da vida e da morte, capaz de intervir de maneira sobrenatural para realizar seus propósitos. As ascensões não são apenas demonstrações de poder, mas revelações do caráter de Deus, de um Deus que é fiel às suas promessas, que exalta os humildes e que oferece a todos a esperança de uma vida além da morte. Enquanto refletimos sobre essas ascensões, somos chamados a considerar o que elas significam para nossa própria fé. Elas nos desafiam a viver de maneira digna do chamado que recebemos, sabendo que a vida eterna é mais do que uma promessa distante e é uma realidade que começa agora, na comunhão diária com Deus. E, assim como Enoque, Elias e Jesus foram elevados à glória, somos convidados a colocar nossa esperança na promessa de que, um dia, todos os crentes serão reunidos com Cristo em uma nova criação, onde a morte não existirá mais. As histórias de Enoque, Elias e Jesus Cristo não são apenas relatos distantes de personagens bíblicos, elas são a chave para entender a promessa de imortalidade que Deus oferece a todos os crentes. Essas ascensões extraordinárias são mais do que meros milagres isolados, elas são sinais claros do destino que aguarda aqueles que colocam sua fé em Deus. Enoque e Elias foram arrebatados para o céu sem experimentar a morte, e Jesus Cristo, após vencer a morte, ascendeu em glória. Cada uma dessas histórias nos mostra diferentes aspectos da promessa divina de vida eterna. Enoque, ao andar com Deus, revela que uma vida de comunhão íntima com o Criador pode levar a uma existência que transcende os limites deste mundo.
Elias, com sua ascensão dramática, demonstra que o poder de Deus pode intervir diretamente em nossas vidas, elevando-nos acima das circunstâncias terrenas. E Jesus, em sua vitória sobre a morte, confirma que essa promessa de imortalidade não é apenas para alguns, mas está disponível para todos que creem. A ressurreição de Jesus é o centro dessa promessa. Ele não apenas ressuscitou, mas ascendeu ao céu, preparando um lugar para todos aqueles que o seguem. Sua vitória sobre a morte é a garantia de que a morte não tem a palavra final na vida dos crentes. Para aqueles que pertencem a Cristo, a morte é apenas uma passagem para uma nova existência e uma vida eterna em comunhão com Deus. Essa promessa de imortalidade é a esperança que sustenta a fé cristã. Ela oferece uma perspectiva totalmente nova sobre a vida e a morte. Saber que a morte foi derrotada muda completamente a maneira como vivemos. Ela nos dá coragem para enfrentar as dificuldades da vida, confiança para superar os desafios, e paz para lidar com as incertezas do futuro. A certeza de que existe uma vida eterna à nossa espera nos permite viver com propósito e determinação, sabendo que o que fazemos nesta vida tem consequências eternas. Além disso, essa promessa traz conforto em momentos de perda. Quando enfrentamos a morte de entes queridos, a esperança da ressurreição nos dá forças para continuar. Sabemos que a separação é temporária e que, em Cristo, haverá um reencontro na eternidade. A promessa de imortalidade não é apenas uma esperança para o futuro, ela é um consolo presente, uma fonte de força que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Finalmente, essas ascensões nos apontam para o retorno de Cristo, quando todos os crentes serão transformados e receberão corpos glorificados. Esse evento será o cumprimento final da promessa de imortalidade, onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. As antigas coisas terão passado, e tudo será renovado. É essa esperança que nos move a perseverar, a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e a esperar ansiosamente pelo dia em que veremos a plenitude da glória de Deus. Enquanto aguardamos esse momento, as histórias de Enoque, Elias e Jesus Cristo continuam a nos inspirar e a nos lembrar do poder de Deus e da certeza de sua promessa. Elas nos chamam a viver com fé, sabendo que, em Cristo, a morte foi derrotada e a vida eterna nos aguarda.